Ele a convidou para o casamento com um único propósito: expor a antiga namorada humilde diante de um salão repleto de luxo. Mas quando ela atravessou aquelas portas, carregando apenas sua dignidade, o que se revelou ali silenciou até os mais cínicos. Inscreva-se no canal para descobrir histórias que tocam a alma. E deixe seu coração marcado com um like, para que a próxima emoção te encontre. A luz da manhã filtrava-se suavemente pelas cortinas de renda do pequeno quarto de Clara. As paredes tinham o cheiro doce e leve de lavanda misturado com o aroma de café recém-passado vindo da cozinha. Ao lado da cama, a cadeira de palha trazia um vestido de algodão azul claro, remendado nos ombros, mas limpo e bem passado, como tudo na vida dela, simples, mas honesto. Foi nesse cenário tranquilo que a vida de Clara virou do avesso. Ao abrir a caixa de correio velha, de tinta descascada, encontrou um envelope pesado, com papel de linho bege e letras douradas em alto relevo. Suas mãos, pequenas e calejadas pelo trabalho manual, tremeram. O nome no remetente era inconfundível: Leonardo Andrade Valois. O mesmo Leonardo que ela havia amado intensamente anos atrás. O mesmo Leonardo que partirá sem olhar para trás. Clara sentou-se no degrau da varanda com o envelope ainda fechado. Sentiu o vento brincar com seus cabelos castanhos presos em um coque despretensioso. Finalmente abriu o convite, e ao ler, seus olhos se arregalaram. Senhora Clara Dias, é com imensa honra que convidamos você para o casamento de Leonardo Andrade Valois e Helena Marcondes Silveira. Dia 14 de março. Castelo Belvedere, às 18 horas. Clara ficou em silêncio. O coração martelava no peito como um tambor fora de ritmo. Por que ele a convidaria? O que esperava com isso? Será que ele quer se exibir? Mostrar tudo o que conquistou enquanto eu fiquei aqui, costurando vestidos e cuidando da minha mãe. Pensou, apertando o convite contra o peito. Mas havia algo no tom daquele convite que a inquietava. Uma intuição, ou talvez um aviso, dizia que ela precisava ir. O Castelo Belvedere parecia saído de um sonho. Torres altas em pedra branca refletiam o pôr do sol como espelhos encantados. Fontes jorravam água cristalina, cercadas por estátuas clássicas e jardins com flores em sincronia de cores. Carros importados paravam em fila. Mulheres em vestidos de gala desciam como se fossem estrelas de cinema. Clara, com seu vestido azul simples e um colar antigo herdado da avó, caminhava com passos pequenos, quase invisíveis. No salão principal, lustres de cristal pendiam como constelações congeladas. Cortinas vermelhas emolduravam janelas imensas, e um quarteto de cordas tocava suavemente. O grande momento havia chegado. Cada detalhe daquela cerimônia havia sido calculado ao milímetro. Do buquê de orquídeas raras importadas da Tailândia, ao vestido cintilante da noiva desenhado por um estilista francês. Tudo perfeito. Tudo pronto. Ou quase tudo. Clara sentou-se no fundo, quase escondida entre colunas de mármore. Ninguém parecia notá-la. Mas ele notou. Leonardo surgiu ao lado do altar como um príncipe de conto moderno. Trajava um terno italiano perfeitamente cortado, a gravata de cetim prata e o cabelo penteado para trás, revelando traços mais maduros, mas os mesmos olhos, os mesmos que Clara sonhara tantas noites em rever. E quando os olhos dele encontraram os dela, no meio da multidão, algo inexplicável aconteceu. Ele congelou. Clara desviou o olhar, mas já era tarde. Os dois sabiam. A cerimônia começou. O celebrante, um senhor de voz grave, falava sobre amor, compromisso e eternidade. A noiva, Helena, entrou com pompa e brilho. Vestido de alta costura,
véu bordado com pérolas. Caminhava como quem já sabia que aquele casamento era uma vitória social. Seus olhos, porém, não eram doces. Eram calculistas. Clara tentava manter o controle, mas sentia-se um peixe fora d'água. Até que chegou o momento do sim. Leonardo, aceita Helena como sua legítima esposa? Perguntou o celebrante, com a voz que ecoava pelas paredes douradas. O som de uma harpa ecoa ao fundo, trazendo uma atmosfera quase etérea ao ambiente. As luzes douradas se refletem nos vitrais. Um silêncio respeitoso domina o salão. Leonardo. Ele está rígido, o olhar distante. Helena o observa com sutileza. O celebrante mais uma vez pergunta com a voz grave e solene. Leonardo Andrade Valois, você aceita Helena Marconde Silveira como sua legítima esposa? Uma pausa. O tempo parece congelar. A respiração de Helena se torna audível. Os olhos de Leonardo piscam lentamente, como se lutasse contra algo invisível. Mas havia uma batalha acontecendo ali, dentro dele. Não era contra Helena. Era contra ele mesmo. Contra tudo que tentará esquecer. Olhar de Leonardo encontra o de Clara, no fundo do salão. Ela está sem maquiagem cara, sem joias, mas carrega nos olhos uma verdade que fere. O celebrante, repetindo novamente, com leve desconforto. Senhor Valois. Leonardo, finalmente, com voz baixa, disse. Eu. Ele engasga levemente, como se engolisse um nó de décadas. Leonardo, olhando para todos, a voz ganha corpo. Antes de responder, preciso que todos aqui saibam o que está acontecendo neste exato momento dentro de mim. O pai de Helena enrijece. Câmeras de celulares se levantam. A câmera se aproxima de Leonardo enquanto ele fala, com voz firme. Desde o dia em que aceitei esse casamento, eu venho lutando contra uma sombra que insiste em me visitar. Uma sombra com cheiro de café fresco, com mãos que sabiam costurar e curar. Uma sombra que sorri com os olhos. Clara tenta sair, mas Leonardo a vê e fala. Clara, fica. Por favor. Eu preciso terminar. Ela para. A câmera acompanha suas costas contra a luz. E ele se vira para a noiva e fala. Helena, você é tudo que alguém poderia sonhar. Beleza, presença, inteligência. Mas, você nunca foi o que meu coração pediu. Você foi o que a sociedade me disse que eu devia querer. Helena, ferida, mas ainda orgulhosa, mantenha a postura. Leonardo, com voz embargada. Eu me traí todos os dias desde que deixei Clara. Eu construí um império para esconder o vazio que ela deixou. Eu tentei, eu juro que tentei. Mas no fundo, cada terno que vesti, cada brinde que fiz, cada negócio que fechei, era só uma tentativa desesperada de não lembrar do som da voz dela me dizendo que me amava. E naquele salão dourado, rodeado por tudo que o dinheiro pode comprar, Leonardo escolheu o que o dinheiro jamais poderia alcançar, a verdade. Eu não posso me casar. Não hoje. Não com você, Helena. Porque meu coração ainda pertence a outra mulher. Helena aperta o buquê com tanta força que as flores se partem. Sua máscara desmorona. Helena, gélida, responde. Você vai se arrepender disso, Leonardo. Essa mulher nunca será uma de nós. Leonardo, com voz serena, fala. Ainda bem. Porque eu não quero mais ser um de vocês. Helena larga o buquê no chão e sai, aplaudida pelo silêncio tenso dos presentes. E quando o buquê caiu, ele não fez barulho. Mas o impacto dele seria sentido por todos ali. Para sempre. Naquela noite, Clara tentou ir embora. Não queria escândalos. Mas Leonardo a alcançou na escadaria do castelo, ofegante. Clara, espera. Ela se virou, olhos marejados. Por que você fez isso?
Você tinha tudo, fama, riqueza, uma noiva perfeita. Ele se aproximou devagar, sem encostar, respeitando o espaço dela. Porque nada disso fazia sentido sem você. Eu construí impérios, mas nenhum deles tinha o seu sorriso. Passei noites em festas milionárias, cercado de gente, mas sempre me sentindo sozinho. Você é a única verdade que eu conheci. Clara chorou em silêncio. Tocou o rosto dele com a ponta dos dedos e disse: Você me partiu, Leonardo. E mesmo assim, eu nunca deixei de te amar. Ele sorriu, aliviado, e sussurrou: Então, me deixa consertar tudo. Os meses seguintes não foram fáceis. Leonardo perdeu contratos. Sua empresa foi manchete de revistas de fofoca. Mas ele não recuou. Alugou uma pequena casa perto da vila de Clara. Aprendeu a viver com simplicidade. Plantava hortaliças. Lavava a louça. Cuidava da mãe dela como se fosse sua. Clara, a princípio, manteve distância. Mas aos poucos, foi vendo que aquele homem arrogante de antes havia dado lugar a alguém real. Humano. E numa manhã de outono, ele a chamou na varanda. Vestia uma camisa de linho amassada, com farinha nas mãos de tanto tentar fazer pão. Ajoelhou-se, segurando uma caixinha de madeira esculpida à mão. Dentro, um anel de prata, simples como o amor dele sempre foi. Casa comigo, Clara. Sem castelo, sem luxo, só eu, você e a nossa verdade. Ela sorriu, com o rosto iluminado pela luz suave da manhã, e respondeu: Sim, 1000 vezes sim. E assim, o que parecia ser o fim, uma cerimônia escandalosa e interrompida, se tornou o recomeço de uma história de amor que nem o tempo, nem a distância, conseguiram apagar. Alguns anos depois, o som das folhas secas sendo pisadas era o único ruído na trilha que levava à casa no topo do morro. Clara caminhava devagar, com um avental florido e uma cesta de pães quentinhos. O sol do entardecer pintava o céu de tons de cobre e lavanda. Um cão vira-lata velho, de orelhas caídas, veio ao encontro dela abanando o rabo. Chamava-se Jasmim, nome que Leonardo insistira em dar, dizendo que combinava com a doçura da nova vida deles. Dentro da casa, o rádio antigo tocava um bolero baixo, com chiados nostálgicos entre as notas. Leonardo estava no quintal, com as mãos cobertas de terra e um sorriso tranquilo no rosto. Cultivava uma pequena estufa com orquídeas, não as raras e exóticas do casamento que não aconteceu, mas as simples, de mercado municipal. As preferidas de Clara. Trouxe o pão e um pouco de geleia de goiaba da dona Sônia, disse Clara, depositando a cesta na mesa rústica da varanda. Leonardo limpou as mãos num pano e se aproximou, beijando a testa dela. Hoje faz 4 anos, sabia? Ela arqueou a sobrancelha, intrigada. 4 anos do quê? Do dia em que você apareceu naquela igreja e fez meu mundo girar no eixo certo. Clara riu, balançando a cabeça. Você que girou tudo de cabeça para baixo. Para depois colocar no lugar certo, ele respondeu, com o olhar fixo no dela. Sentaram-se os dois na varanda, vendo o céu se apagar em laranja e violeta. Ao longe, crianças brincavam com pipas no campo, e o cheiro de lenha queimando trazia uma paz quase sagrada. Clara então falou, com voz baixa. Você acha que, se a vida tivesse sido diferente, se eu tivesse te seguido naquela época, tudo teria sido mais fácil? Leonardo pensou por um instante. Depois, negou com a cabeça. Talvez mais rápido. Mas fácil? Não. Acho que a gente precisava se perder primeiro para entender o valor de se reencontrar. Ela assentiu, apertando a mão dele. Ainda tem medo? Todos os dias, ele respondeu com honestidade. Mas agora, quando eu tenho medo, eu te conto. Clara então se levantou, foi até a estante e pegou um velho álbum de fotografias. Sentaram-se de novo, agora folheando memórias. A primeira horta. O primeiro pão que saiu duro como pedra. A visita da mãe dela,
já idosa, sorrindo com os olhos. Um retrato dos dois, sob um ipê florido, rindo tanto que a foto saiu tremida. Por fim, uma imagem dela, sentada numa cadeira de balanço, costurando. Leonardo a observava pela janela, com olhos calmos, como quem finalmente entende o que é o amor. Clara fechou o álbum devagar e olhou para ele. A gente fez tudo ao contrário, né? Sim, disse ele. Mas deu certo. Porque a gente teve coragem de recomeçar. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O céu escurecia, salpicado de estrelas tímidas. E ali, naquela varanda simples, entre pão, terra e silêncio, a história que quase não aconteceu continuava, sem promessas grandiosas, sem castelos, só amor. E verdade. Anos depois daquele casamento interrompido, a manchete que correu os jornais não foi um escândalo, nem uma falência, nem um retorno triunfal aos salões. Foi silenciosa, discreta, mas definitiva. Leonardo Valois vende o império que construiu. Não houve coletiva de imprensa. Nenhum discurso. Apenas a assinatura de um contrato e o fim de uma era. Com a venda da Valois e Associados, Leonardo transformou décadas de poder em algo mais sólido. E para ele, mais valioso, liberdade. Aplicou o dinheiro com cuidado em fundos e propriedades de baixo risco. O bastante para garantir que, mesmo longe do luxo, jamais lhes faltasse o essencial. Ele não precisava mais de cifras para provar o que era. Porque, ao lado de Clara, aprendeu que viver bem não era ter tudo, era ter paz. A casa no alto do morro não tinha mármore nem colunas imponentes, mas tinha o som das folhas no outono, o cheiro de pão recém-saído do forno e o silêncio confortável de quem já viveu tudo o que importava. Às vezes, em tardes longas de primavera, Leonardo olhava para as mãos, antes cheias de cifras e contratos, agora manchadas de terra, com unhas sujas de cuidar de orquídeas. E sorria. Não por ter desistido do mundo, mas por ter entendido que nenhum império vale mais do que a paz de uma vida bem vivida. Ali, entre as colinas e os ventos mansos, ele e Clara não precisavam de promessas nem de grandiosidades. Tinham um ao outro, uma casa que era refúgio, e um amor que resistira ao tempo, à distância e à dúvida. E isso, enfim, era riqueza suficiente. Espero que tenha gostado da nossa história. Conte pra gente nos comentários. É sempre um prazer conhecer sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe seu like para nos dar aquela força e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.